Quantas vezes ao longo da tua vida você consegue parar para olhar para dentro de si? Quantas vezes você consegue fazer uma espécie de autorreflexão, desacelerando os seus dias, desconectando, por que não, das questões que estão efervescentes ocorrendo no mundo e fora, para tentar olhar um pouquinho para dentro de si. Eu nem me refiro ao espelho, a questão da estética. Aliás, ao contrário, apenas como simbolismo, eu me refiro a olhar para o seu interior, tentar entender os seus processos de vida e o que está acontecendo ao seu redor. Observar a respiração, as formas de pensamento e tentar ver através da formação da sua família, de quem foram os seus, de quem é você, uma tentativa de experimentar um mundo melhor. Para conversar sobre essas relações de vida está conosco Marilene Kron. Ela nasceu em Botucatu, de pai ferroviário, convive entre Bauru, Curitiba e outras pontes aéreas falando de psicologia, psicanálise, comportamento humano, intergerações familiares, mitos familiares, que a gente vai entender nesse processo, e fez, ao longo de sua escolha de trajetória profissional, um mergulho nas questões mais interiores do ser humano. E é do ser humano que a gente vai conversar hoje no Câmara Livre. Marilene, na sua árvore genealógica não tem um sobrenome. Para homenagear as origens das suas relações, qual é o sobrenome que não está grafado no seu batismo? Olha, falta talvez um sobrenome da minha mãe, né? Que são os Lopes, que são os espanhóis. Porque, primeiro, eu queria agradecer estar aqui com você, é um prazer enorme estar aqui falando a respeito de questões assim tão fundamentais para o ser humano, que são as questões interiores, que são as nossas raízes, a nossa estrutura. Bom, a família Lopes, a família da minha mãe, é uma família que veio da Espanha, justamente porque uma pessoa da família estava doente e ele queria os ares do Brasil, era uma família de posses, mas chegou aqui, faleceu e a família da Espanha esqueceu essa família e ela sobreviveu justamente às intempéries e deu origem à família da minha mãe. O Lopes não consta no meu sobrenome, mas consta o Kron, que também são de guerreiros, são pessoas assim operárias da Alemanha que migraram para o Brasil, em geral marceneiros, que continuaram com a profissão. Meu pai foi ser ferroviário, pessoas honestas, trabalhadoras, e me deixaram um ótimo legado. Se você fizer um fracionamento de uma memória afetiva de infância agora, que imagem vem à sua cabeça, ou fato? É a imagem da união, né? Que sem dúvida nenhuma tem muito a ver com a mitologia familiar. As mesas postas, todas as pessoas almoçando juntos, aquela festa que era o macarrão da mama aos domingos. Que questão na sua trajetória agora, olhando para o tempo, no pretérito, lhe faz compreender a escolha por psicologia, entre outras tantas habilidades e profissões possíveis? Olha, a escolha por psicologia, ela se deu na época, eu trabalhava na Faculdade de Medicina de Botucatu e estava montando o serviço de recreação para crianças que ficavam hospitalizadas. E eu via com frequência os médicos realmente reclamarem que as crianças não estavam evoluindo nas doenças e que talvez faltasse para elas as questões afetivas, são os bebês que ficavam acamados. E daí eu comecei a observar e eu vi que às vezes as mamadeiras eram colocadas na cama para os bebês, eles não eram embalados nos braços para tomar mamadeira. Isso época, antes desse processo de humanização dos hospitais, em que as mães agora, graças a Deus, a família fica junto, e a mãe também, e é acolhida nos hospitais. Antes não era. E eu comecei a me interessar
pelo que acontecia com as crianças. Tanto que na época eu fiz todo um trabalho de treinamento de atendentes também, e elas começavam a pegar no colo e dar mamadeira, aconchegar, e as crianças começavam a melhorar. E eu me interessei muito por essa psicologia infantil. Isso me chamou, me fez largar um curso de letras, porque eu sempre gostei de escrever, para justamente fazer psicologia. Já vou fazer um recorte aqui, um parênteses. Então, o que você diria dos pais modernos em que boa parte deles sequer tem tempo de conviver com os filhos e outra parcela deles sequer criam efetivamente seus filhos, seja por causa do trabalho, seja por uma questão de opção, de correria de vida? Essa questão de tempo é uma questão que eu tenho refletido muito. Vou fazer uma outra matéria para o site falando do tempo. Porque assim, tempo é vida. Tempo é vida. A nossa vida nós organizamos no tempo. Então, no tempo, nós precisamos priorizar o que é mais importante para a nossa vida. Então, o ser humano é um ser, basicamente, a estrutura dele é afetiva. Os primeiros processos são afetivos. Ele necessita do contato, ele necessita da companhia. Então, é muito importante a gente fazer companhia, estar com quem a gente ama, de alguma maneira. E quando a gente estar com essa pessoa que a gente ama, não estar desconectado dela, porque hoje existem tantas maneiras da gente se desconectar das pessoas, né? Estar conectado com ela, isso é olhar para o olho, ver se o olho brilha, se o olho fica com sombras, como que está, olhar para essa pessoa, sentar para conversar. Hoje as pessoas falam correndo, falam nos carros, falam passando uma na frente da outra. Então, assim, o estar em contato, quando você tiver esse tempo, realmente estar com essa pessoa. Então, às vezes, existe uma reorganização de vida. Existe um planejamento. Eu brinco com as pessoas, eu falo assim, se coloque na agenda. Coloque você na agenda, coloque a prioritário para você. Então, se organize também para ter um tempo com essas pessoas, para ter um tempo com essa criança, para brincar com essa criança, para conversar sobre o que ela está sentindo, sobre o que ela está vendo, sobre o seu dia. Filhos sem estímulos ao afeto, aos sentidos, o cheiro, o paladar, o toque, eles podem ter processos de desenvolvimento seccionados ou desvirtuados ou comprometidos? A criança, a gente tem que estar atento ao desenvolvimento da criança. Cada fase de desenvolvimento é uma fase específica. Às vezes, algumas necessidades se sobressaem mais que outras. Então, é muito interessante estar atento para que fase meu filho está, que momento que ele está de vida. O que está acontecendo com ele, como que é o pensamento dele, como é a percepção dele, o que ele precisa, o que está acontecendo com ele. Aí você me contava que nessa observação ainda não empírica, mas de intuição talvez, lá no hospital, você via o processo da mamadeira no berço e à medida que essas crianças iam tendo contato, mesmo com as profissionais que davam a amamentação, a relação do afeto, do calor, do toque, elas no tempo poderiam ter outras reações emocionais ou eu acho que é uma questão mais de reação à doença, okay, de cura mesmo. Porque o nosso processo de cura é um processo que envolve todo o corpo. Não é um processo que envolve um órgão isolado, né? Envolve, e sem dúvida nenhuma, toda essa energia de afeto, de cuidado, essa energia de equilíbrio amoroso, ela é importante para isso. E, lógico, os estudos confirmam tudo isso, né? Sempre que você vai estar... Hoje nós temos a cultura psi. É uma cultura que existe, cada vez mais as pessoas estão se empoderando do conhecimento da psicologia. Estão utilizando na sua vida. Então, lógico que essa utilização tem que ser prática para o que eu preciso. Qual a relação entre o que nós estamos conversando e o que a ciência chama de doenças psicossomáticas? Aí existe toda sem dúvida nenhuma, as questões emocionais, quando elas não são expressadas e quando elas não conseguem ser reconhecidas, elas se expressam de outra maneira. O corpo fala? O corpo sempre fala.
ela vai falar de alguma maneira. Então, sem dúvida nenhuma, a psicossomática é uma ciência e ela vai dizer, às vezes, relacionar determinado tipo de caráter, determinado tipo de comportamento a determinado tipo de doença. É esse todo um assunto bem profundo também. Não tenha dúvida. Na tese de mestrado, você foi discutir a questão dos adolescentes e das suas, aspas, revoltas, fecha aspas. Há alguma razão, sempre não sendo profundo e fazendo o recorte aqui, para a gente compreender ou para os pais observarem nos filhos o que eles estão querendo dizer em suas manifestações? Bom, existem duas questões aí. Primeiro, por que eu me interessei por essas questões dos adolescentes e qual foi o olhar que eu tive em relação nessa tese de mestrado. Okay. Né? Porque eu sempre me interessei por questões que não estivessem tão claras na família. Eu me lembro que uma vez eu atendendo uma criança, ela dizia o seguinte: mas por que eu tenho o nome do meu pai? Eu não queria ter o nome do meu pai. Então, assim, que realmente é uma questão tão frequente, fez com que essa família colocasse o nome, repetisse o nome nesta criança. Então, isso está muito relacionado às questões de lealdade. Então, eu sempre me interessei que caminhos faziam essas questões de lealdade na família, que questões que faziam, que caminho que faziam esses segredos, que caminho que faziam esses conflitos que atravessavam as gerações. E nessa época de mestrado, eu me interessava muito por isso. E como eu tinha um estágio, que nessa época eu era professora da Unesp, de atendimento a adolescentes, e tinha uma lista enorme dos 80, 90 adolescentes solicitando atendimento. Eu elegi os casos que eu considerava os mais complicados e convidei essas famílias para que a gente revisse as suas histórias, para ver que relação que tinha com as histórias familiares, vista num ângulo de 3 gerações, com os problemas que os adolescentes apresentavam. Que questões fundamentais foram apresentadas ou que lhe vieram à cabeça nesse trabalho? Muitas questões à medida que eu me debrucei para estudar essas questões, porque quando você começa a ver que tem um olhar, uma perspectiva de 3 gerações. Por que 3 gerações? Porque é o que a nossa memória familiar consegue abarcar. Nós não conseguimos, muitas vezes, a 4ª geração. Só para ser preciso em quem está em casa, eu consigo, do ponto de vista da memória, abarcar a informação dos avós e alguma coisa dos bisavós. Dos bisavós. Não mais que os bisavós. Mesmo então, de forma inconsciente? Sim, a gente não está falando de outros tipos de processos. De percepção, de processos sim, mas não de percepção e nem de instrumentos para conseguir chegar a isso. Perfeito. Né? Nós estamos falando justamente de contar as histórias, de buscar através da minha memória, da memória dos meus familiares, a minha história familiar. Existem instrumentos que são genograma, depois eu montei um outro instrumento que é o ciclograma, que você consegue, através de uma rápida gestalt, ver essa história. E identificar fatos, acontecimentos, como se lidaram com as lealdades, que segredos que existiam nessa família ou existe, que profecias existem, que estigmas, que problemas que podem aparecer preventivamente e quais realmente seriam os problemas que devem ser sanados, porque têm raízes profundas. Então, nessa época, eu consegui identificar, em todos os casos, relação dos problemas que as crianças tinham com as histórias familiares. Aí outra intervenção minha. Se você tem questões que estão muito arraigadas, nesse processo terapêutico ou de mergulho nisso, qual que seria a questão da simbologia? Cortar a raiz, refazer a árvore? Qual é a questão fundamental na hora de lidar, uma vez identificados esses pontos intergeracionais? Sim, não é tão simples. Os problemas, claro, como eu digo, todos os problemas humanos são complexos. Não adianta a gente simplificar, que são muitos. Então, assim, existe todo um processo que eu
eu fui fazendo durante 20 anos. Eu fui identificando esse conteúdo. Na época, eu me lembro que eu colocava os genogramas, esses genogramas na parede e ficava identificando, tinha alguma coisa viva que atravessava as gerações que eu precisava identificar. O meu eixo principal de visão foi a filosofia, então eu mergulhei profundamente na filosofia. Buscando, porque a filosofia, o mito é uma palavra da filosofia, não é da psicologia. E quem entendia muitos mitos eram os filósofos. Então, o mito, as mitologias é que davam origem à maneira como se organizavam as sociedades e os relacionamentos. E na família, o mito dá origem a como se organiza essa família. Quais são as pautas, quais são as regras, quais são as profecias, quais são os estigmas. Eles organizam tudo isso? Eles organizam. E como nós organizamos? Com esse molde, com esse sentido familiar que nós trazemos. Por isso que é interessante que a gente escolha. Porque à medida que você consegue identificar, você sabe o que você tem que deixar para trás. E você sabe o que você tem que fortalecer. Você pode também se empoderar dos recursos. Porque as famílias, as raízes familiares são muito poderosas. Nós temos o que eu chamei depois de figuras míticas, que são figuras muito fortes. Mas só é possível fazer as escolhas se eu mergulho. Se você mergulha. Então, veja bem, quando você coloca, muito importante estar olhando para mim, muito importante estar olhando de onde eu venho, como eu venho, o que me marcou e o que marcou a minha família. Porque esses fantasminhas ocultos, ou recursos, ou anjos salvadores, eles também estão ali. Então, muitas vezes é importante que eu saiba que eles existam. Então, eu fui, com o passar do tempo, e com estudos, atendimento de casos, fui desenvolvendo e criando uma teoria, que é uma teoria hoje consistente dentro da abordagem intergeracional de família, que trabalha com os mitos familiares, que identifica esse conteúdo, que trabalha com o reconhecimento, quando você perguntou da raiz, que trabalha no sentido de extirpar. Hoje eu trabalho muito com rituais também, para banir esses conteúdos. Então, assim, é um processo. É um processo dentro do qual a pessoa se insere. Do ponto de vista terapêutico, as pessoas são muito apressadas, né? Aliás, a minha pergunta vai ser apressada já, e eu já peço perdão por ela. As pessoas que estão nos assistindo, podem estar, algumas delas, eu estou me colocando no lugar delas sempre, estarem aflitas, mas em quanto tempo eu posso fazer esse mapeamento intergeracional? Em quanto tempo eu posso buscar essas respostas? Eu acho que um bom começo, sabe, algo que a gente gosta e que a gente faz, são as nossas fotos familiares. Sabe, você resgatar isso, você montar seu álbum, você corporificar isso, olhar para isso. E à medida que você vê, escolher, olha, isso aconteceu, não quero mais, eu vou lembrar disso, não vou recalcar e deixar lá no fundo. Eu vou lembrar disso e vou realmente jogar para fora. Muitas vezes eu posso fazer, eu tenho uma estrutura muito boa, pessoal, consigo fazer. Porque nós temos forças de cura e de restauração interna, de forças assim que nós nem conhecemos ainda, que nós podemos usar. Se eu realmente, as brumas de Avalon estão impedindo que eu veja, eu preciso procurar a mão de alguém que possa me ajudar. Ok. E aí é interessante que eu o faça. Do ponto de vista dessas questões intergeracionais, nós podemos identificar processos de escolhas de vida ou de comportamentos no dia a dia que estão relacionados a essas origens, ou não. Sim. Podemos fazer repetições, inclusive, de comportamentos que estão
nessa lógica que nos foi herdada. Mas eu confesso que, eu já fiz essa abordagem sobre o outro aspecto, eu confesso que eu fico tentando negar a ideia de que nós estamos necessariamente presos a isso. E, na verdade, eu estou fazendo a pergunta, colocando a resposta. Nós podemos eliminar aquilo que nos incomoda? Com toda certeza. Nós podemos transcender. Essa é uma característica do ser humano. Nós vamos muito além. Porque nós somos seres vivos e seres que vão se configurando conforme as suas escolhas. Então, por mais que nós possamos ter algumas influências, nós podemos trabalhá-las, sublimá-las, canalizá-las, direcioná-las para as outras questões. Então, nós podemos usá-la como móvel de ação para mudanças profundas, para mudanças substanciais. Para não cometer o erro do recorte negativo, potencializar aquilo que é saudável, sim, bom. Aquilo que é saudável e bom. Então, as pessoas, muitas vezes, elas não repetem as mesmas coisas. Elas usam aquela coisa para fazer totalmente diferente, para ser uma pessoa. Porque existe na vida, a própria teoria sistêmica fala da transcendência. Okay. Nós temos a vida em si, é uma capacidade de transcendência. Porque nós temos, quando nós estamos falando de 3 gerações, influência de 3 gerações, é interessante assim, lógico que elas são mais vivas, mas nós pertencemos à humanidade. Nós pertencemos ao ser humano. Nós temos toda a história da humanidade dentro de nós. Sim. Nós temos a história das nossas comunidades, da nossa sociedade. Nós temos a possibilidade de transcendência. Eu juntei isso num livro que recentemente eu li sobre o ciclo da autossabotagem, onde o psiquiatra transforma nos seus textos uma tentativa de compreensão de onde os casamentos estão fracassando, onde a repetição de alguns erros de comportamento, de abordagem, estavam inconscientemente, ou sem o conhecimento, sem a lucidez ali do pensamento, sendo repetidos por algo que ficou lá atrás. Nós também estamos conversando, de certa forma, sobre esses tipos de comportamento. Sim, existem ciclos, né? E ciclos dentro desse processo de transformação das sociedades, das comunidades e das pessoas. Isso é cíclico, mas realmente tende a se modificar, se realmente houver este movimento para a transformação. Se as famílias são a formação no tempo dessas transferências possíveis de mitos, de regras, de questões que vieram arraigadas, qual é a questão central do casamento? Que vem uma história daqui, uma carruagem inteira se juntando a essa carruagem para tentar formar um novo elo, um novo ciclo. Eu acho que existe, como nesse segundo livro eu coloquei, no terceiro também eu falo existe aquela questão, o mito da unidade perdida. Existe uma sensação de que você não é completo sem o outro. Então existe uma vontade muito grande de se unir ao outro, em todos os casais, de compartilhar. Só que toda a noção, hoje nós estamos numa época de grandes mudanças e de mudanças aceleradas, inclusive no modelo de casamento. Sem dúvida nenhuma, as pessoas quando se casam trazem os modelos de casamento que viram funcionar ou não. E esses modelos influenciam a formação desse novo casamento e da organização dessa nova estrutura familiar, de como ela vai funcionar. Isso vai. E aí entram algo que eu acho muito importante e que deu para eu verificar quando eu trabalhei pesquisando e observando casamentos saudáveis e funcionais. São os acordos. Então, assim, É uma construção de ajustes que você Sim, estava esses acordos que você vai fazendo e refazendo no dia a dia.
Não é porque você fez um acordo que ele tem que funcionar para a vida inteira. Ele funciona enquanto ele realmente estiver bem, bom para os dois. E pode se rever, vamos rever e ajustar, mas tem que ser algo conversado. A comunicação ela é muito importante no casamento. Por isso que o tempo por isso estar em contato com o outro, por isso não perder a parceria com o outro, não perder o companheirismo, não perder a cumplicidade. Mas a maior parte dos casais, a maior parte já é um rótulo, já é um julgamento, retiro a minha observação inicial. Uma parcela dos casais não exercita esse processo de autorreflexão que a gente está convidando eles a fazer aqui. Então vamos conversar um segundo com aqueles que estão em casa nessa correria entre o mercado, as coisas do trabalho, a vida, os filhos, a festa do final de semana, o vestido do próximo casamento da sobrinha, que é essencial que eles tentem exercitar esse processo de construção. Sim, existe um exercício muito interessante, eu brinco com os casais que eu atendo, então assim, eu digo assim, existe 3 selfies aqui, o eu, o tu e o nós. O nós é pequenininho, às vezes ele é fragilizado, ele precisa ser alimentado e ficar forte, ele tem que ficar do mesmo tamanho que o eu e o tu, para o casamento funcionar. Então quando eu vou deitar à noite, colocar a cabecinha no travesseiro, pensa um pouquinho, organiza, arruma as minhas gavetinhas. Se o casamento é importante, é uma escolha que eu fiz, o que eu estou fazendo por nós? Como eu cuidei do nós hoje? Porque eu vejo que o casal se perde muito na luta no ringue, é você que é o culpado, é você, eu sou infeliz porque você que é culpado. Eles deixam de olhar na mesma direção. Ou deixam de olhar para esse nós que está fragilizado. Eu vi uma coisa sensacional no meu casamento que ficou grafado, o meu é recentíssimo, na minha memória, na hora de registrar a união, do ponto de vista formal. Toda vez que você for se relacionar com a sua esposa por alguma questão do cotidiano e você assimilar aquela ação como uma disputa, você já errou. Sim, porque assim, é muito comum hoje o casamento está vivendo crises assim, muito sérias. As pessoas estão levando a disputa e hoje nós temos também muitas queixas dos homens. Que as mulheres estão muito competitivas, que estão muito agressivas no casamento. Então existe uma luta pelo poder na relação. Isso é extremamente nocivo. O que a senhora pensa sobre a questão do feminismo, então? Nesse viés, existem vários recortes, de que, sob a bandeira do combate do machismo, ele pode estar acentuando esse jogo. Eu acredito assim, que as mulheres sempre necessitaram desse espaço. E de terem de serem vistas como seres também que precisavam do seu espaço, precisavam da sua realização profissional. Perfeito. Eu acho que é uma grande conquista. Claro. Só que agora, assim, tudo se desnivelou, porque assim, o modelo do homem era muito respaldado no modelo que era feminino. A mulher era mais passiva, era mais agressiva. O que aconteceu? Agora o homem está numa grande mudança, tanto que nós vamos ver assim, muitas teses hoje, uma quantidade enorme que falam do homem. E o homem está tendo possibilidade de ser mais sensível, de chorar mais, de se emocionar mais. Ele está assim, é um lado dele mais doce que está vindo, de cuidar da casa, que está sendo muito bom. Ao mesmo tempo também, a mulher que sempre fez muito, quase tudo em casa, entendeu? É muito complicado. O que precisa? Precisa desse ajuste. E não existe maneira de estar acertando as coisas, a não ser pelo caminho amoroso. Porque é o afeto que existe entre duas pessoas. Elas estão juntas porque elas se escolheram para ficar juntas, para serem companheiros a vida toda.
ou pelo menos durante uma boa parte, enquanto eles estiverem felizes. Falar sobre um outro horizonte dessa busca das questões interiores que a gente está convidando as pessoas aqui à autorreflexão. Eu estava lendo o Augusto Cury e ele falou sobre a síndrome do pensamento acelerado. E dentro da síndrome do pensamento acelerado, me chamou a atenção o fato dele falar dos recortes, no sentido de secção, né, de rompimento dos fluxos de pensamento. Como mergulhar para dentro de si, se essa sociedade que está ao nosso redor, agora aqui, está o tempo todo nos estimulando a não parar para olhar para dentro de nós. O que você está falando é algo muito sério que está preocupando os pensadores do momento. Existe uma aceleração, nós estamos acelerando. Por exemplo, você fazia tantas coisas em 1 hora, agora você fazia 3 coisas, você quer fazer meia dúzia. Se você faz meia dúzia, você quer fazer 10 coisas. E você se vangloria, puxa vida, olha só tudo que eu fiz nesse tempo. Então o que está acontecendo? Nós estamos correndo e nós não estamos parando. Nós estamos correndo não é só fisicamente, nós estamos correndo com o pensamento. E é isso que ele fala de aceleração. Então, nós estamos correndo com o pensamento e não temos tempo para fazer o reprocessamento, que até o cérebro precisa do reprocessamento da informação. Precisa parar um tempo para você conseguir reprocessar as informações, que elas têm que entrar lá para as gavetinhas, oxigenar tudo isso, integrar tudo isso na aprendizagem que você tem. E isso é muito importante com a gente, muito mais importante com a criança. A criança hoje não tem tempo para brincar sozinha. Quando a criança brincava, dos nossos tempos, o que ela faz quando é criança? Ela reprocessa o mundo. Ela levava para o brinquedo, ou leva para o brinquedo, ainda hoje, algumas crianças, aquilo que está acontecendo na realidade. Ela está reprocessando. É o processo dela. O que acontece? Tanto as crianças precisam de tempo para pensar sozinhas, porque hoje não se deixa a criança pensar sozinha. Às vezes a criança precisa dormir sozinha, precisa aprender a dormir sozinha, precisa pensar sozinha. O adolescente precisa ter um tempo para ele ficar fechado no quarto, não só ficar no computador, mas ficar quietinho, pensando. A gente pode ensinar os filhos a ter tempo para pensar. Nós precisamos do tempo para pensar. Não dorme pregado na televisão, desmaiando. Correria gigantesca, pelo amor de Deus, vou usar um simbolismo muito prático aqui do dia a dia, mas isso é um horror com as pessoas. Elas almoçam no WhatsApp. Isso que tem filhos, dão a maquininha já na mão da criança para ficar brincando, para se livrarem dela. Sim, então essas questões, elas são complicadas, porque nós temos que colocar também na nossa vida. Então, me veio uma outra pergunta. Qual o sentido da tecnologia nesse processo, se está nos escravizando ao invés de nos libertar? É uma questão, nada é tão simples. Nós precisamos, se a gente não tivesse tecnologia, a gente ia voltar daqui a pouco sem negar, ela vai voltar no retroativa para a época das cavernas. Mas... Sim. O que acontece? Nós precisamos, como tudo na vida, dosar. Dosar o tanto. Por exemplo, hoje, o que acontece? A quantidade de pessoas que tomam remédio para dormir, elas não conseguem dormir. Porque dormir é um processo natural. O gatinho vai lá, deita, fica aconchegado e dorme. O cachorrinho também. É normal no serzinho vivo dormir. É normal a gente dormir. Só que a gente não se prepara para dormir. Então, para dormir, você tem que arrumar a tua cama, você tem que deixar silêncio, você tem que escutar os barulhinhos da noite. Você tem que... os índios peruanos têm um pessoal... Eu tinha um amigo que era psicólogo de lá e ele sempre trazia os bonequinhos. Então, esses bonequinhos, ele dizia que eles tinham o hábito de conversar com esses bonequinhos. Eram os bonequinhos mágicos, eles colocavam embaixo do travesseiro. E de noite, eles contavam o que tinha acontecido para esses bonequinhos. Então, às vezes, a gente tem que arrumar nossas gavetinhas, contar para os nossos anjos, fazer nossa oração, sabe? Então, assim, e resgatar o próprio processo nosso,
Não, um remédio ou outro, de vez em quando a gente precisa. Mas assim, perder a capacidade de adormecer é algo que nós podemos resgatar também. Deixa eu cumprir a minha pauta aqui num processo lógico do dia a dia. Nosso Câmara Livre. O que a Marilene tem do seu adivino? Ai, meu pai, ele sempre dizia, meu pai sempre à noite, ele ficava olhando as estrelas. E ele me dizia assim, filha, todo homem deve olhar o céu, pelo menos uma vez por dia, para ver o quanto ele é pequeno. Então, meu pai tem tantas coisas assim que eu guardo dele. São recortes. Como a gente tem aquelas fotos que a gente guarda, que são as nossas gravuras, eu tenho recortes dele. Então, isso eu guardo. Uma das coisas a mais que eu guardo. O que da Dona Maria ainda te inspira? É o brilho no olhar e o amor que a minha mãe tem por todas as criaturas. Minha mãe, quando ela recebe uma pessoa, não fica na sala, ela leva para a cozinha e serve tudo que ela tem na geladeira. Então, esse amor, esses braços abertos da minha mãe para acolher as pessoas, para amar as pessoas, é algo que, essa energia amorosa que você tem. Como você, como profissional, lida com a mestranda, a mestre, a doutora, da concepção do começo, meio e fim, e da angústia de que, apesar do mergulho, nem todas as respostas serão possíveis? Olha, eu acho que a gente, à medida que você vai passando a sua vida, você vai começando a envelhecer, nós vamos ficando mais pacientes. Eu nunca quero perder o olhar para a magia da vida. Né? Hoje, por exemplo, você me chamou semana passada, eu estava dando aula em Curitiba, não pude vir. É uma magia, a vida toda hora está te movimentando. Ontem recebi um convite para dar aula de pós-graduação lá em Ponta Grossa. Quer dizer, que interessante, quantas pessoas eu vou conhecer, que experiência nova que vai ser. Né? Então, assim, essa alegria pela magia da vida, por tudo que vai acontecer. Então, eu acho que isso me encanta. Por que escrever é uma necessidade para você? Sim, é uma necessidade para mim. Sempre foi. Eu tinha 17, 18 anos, eu tenho livros de poemas escritos, livros inteiros, muitos poemas. Então, eu comecei a escrever poemas. Eu escrevo por necessidade. Às vezes eu vejo algo que é tão lindo, como às vezes eu faço uma viagem, vejo algo tão lindo, que eu acabo escrevendo, porque é uma necessidade, é uma maneira até de organizar o que eu estou sentindo. Essa última viagem, eu fiz uma viagem também, eu viajo muito para dar aula, mas eu fiz uma viagem, às vezes eu estendo as minhas viagens para conhecer hoje, não perdendo tempo. Eu fui para João Pessoa e visitei uma praia, em que eu conheci um projeto das tartarugas urbanas. Não sei se você conhece. Sultamar? Não, as tartarugas voltam a desovar no mesmo lugar onde elas nasceram. Sim. E voltam tartarugas desovar numa praia que é frequentada por banhistas. Então tem uma ONG que trabalha lá, formando os cercadinhos para proteger os ovinhos e tentando ajudá-los na hora que eles têm que sair dos ovinhos, a ir para o mar correndo para que eles possam sobreviver. Então, assim, são coisas tão lindas, tão tocantes, que eu tenho que escrever sobre elas. Entende? Então, assim, há uma necessidade, tanto sobre elas, como esse último livro que eu fiz. Eu consegui organizar, mais ou menos, nesse livro, 50 pesquisas, orientação de casos e o uso dessa leitura da mitologia familiar. Então, eu levei 2 anos para escrever.
Então, era como se eu tivesse uma obrigação de deixar para a humanidade. Hoje, essa leitura que eu tenho dos mitos familiares, que são esses 3 livros, e em 2 outros que eu colaborei, ela é reconhecida cientificamente. Claro. O ano passado, ela foi base de uma tese de mestrado na PUC em São Paulo. Ela respaldou a tese. E a tese teve notas de louvor. Então, assim, hoje ela é reconhecida. Então, isso me satisfaz muito, ter contribuído com esse olhar. Se o tempo lhe der tempo, que mergulho você ainda quer fazer? Essa é uma boa pergunta. Eu tenho mais de 100 histórias de família que eu quero, assim, eu gostaria de me aventurar, de escrever para o leigo, de só escrever histórias. Okay. E é algo que eu pretendo fazer. Talvez eu comece o ano que vem. Vai ser um livro de histórias mesmo. Uma questão das correlações, cada qual com sua importância, é claro, das diferentes correntes de terapias comportamentais que são utilizadas nos consultórios. Alguns traumas, eu estou generalizando aqui, obviamente, não podem ser atacados do ponto de vista terapêutico com algumas metodologias? Olha, hoje em dia eu tenho várias formações, né, a nível de psicologia, porque claro, como sempre o consultório foi a minha paixão, e eu tenho consultório e mantenho, e vou manter consultório até eu conseguir, né, eu sempre tive que ir me especializando ou trabalhando a minha formação, e essa é uma profissão que a gente se forma sempre, né, desde abordagem humanista, psicanálise, hipnoterapia ericksoniana, psicoterapia familiar. Então, eu fui fazendo as minhas formações. E existe hoje toda uma abordagem extremamente interessante, que é a psicoterapia do trauma. E que ela trabalha com os conhecimentos da neurociência. E ela trabalha com técnicas psicossensoriais. E extremamente eficaz, aliado à hipnoterapia ericksoniana, nesses traumas particulares, para reprocessamento, para trabalhar com essas memórias, porque esses traumas, eles ficam encapsulados. Hoje, a neurociência já identifica em regiões mais profundas cerebrais, que não são atingidas só pela palavra, eles precisam de um outro tipo de técnica. E o que você pensa a respeito das correntes ou dos pensadores que consideram que essas questões mais intrínsecas, mais na profundeza, elas não podem ser reprocessadas como a hipnoterapia, por exemplo? Olha, hoje eu acho que nós estamos tendo acesso a uma série de técnicas e métodos de trabalho diferenciados, que atingem realmente camadas mais profundas, tanto cerebrais como psíquicas. Então, o que o profissional tem que fazer? Ele tem que saber o que ele pode fazer bem o que ele pode fazer, e encaminhar o que ele não sabe. Ou se habilitar para fazer o que ele não sabe. E como sempre a gente não sabe tudo, né? A gente tem que estar sempre aprendendo. Marilene, é muito difícil fazer um recorte com tamanha profundidade. E talvez essa seja a sensação melhor do desafio de fazer recorte o tempo todo no Câmara Livre. É de saber que amanhã ou daqui a pouco eu preciso saber mais do que agora. Por isso, e somente por isso, já de minha parte, sinto-me bastante satisfeito de ter você aqui como convidada para trocar essas informações e deixo a lente a seu dispor por uma questão de gentileza, de questões que eventualmente eu não tenha colocado ou que te interrompi de forma indelicada para tentar refazer. Eu primeiro agradeço muito essa oportunidade de estarmos conversando, de estar chegando na casa de cada uma das pessoas, né? Então, eu acho isso extremamente importante. O que
que eu poderia deixar para a pessoa que está me vendo? Esse contato afetivo e dizer que é possível sempre olhar para si mesmo. É possível olhar mesmo as coisas que nos doam muito da nossa história ou da nossa vida. Às vezes, assim, somente se olharmos para ela é que vamos poder curá-las. Se você tem um machucado e você não olha para ele, você nunca vai poder higienizá-lo e curá-lo. Nós precisamos olhar, porque a cura está dentro de nós. A cura também está ao redor de nós. Nós podemos nos curar, nós podemos pedir ajuda, nós podemos nos ajudar e nos beneficiar das ajudas que nós temos nesse momento atual. Então é muito importante eu não me acomodar com o sofrimento. Eu sempre, e assim, não só não me acomodar com o sofrimento, mas sempre procurar melhorar, porque não adianta ter tudo, se eu não sou tudo, ou realmente eu não estou bem sendo o que eu sou, ou realmente eu não estou muito feliz com os nossos relacionamentos. Nós sabemos que a felicidade total é ilusória, mas nós podemos ser o mais felizes que a gente puder ser. Ter relacionamentos saudáveis com os nossos filhos, estar atentos a eles, estar atentos aos nossos companheiros, às pessoas que estão ao nosso redor, aos nossos amigos, fazer o que a gente puder de melhor para aquele que está do nosso lado no momento. Sermos humanos, sermos afetivos, sermos verdadeiros, porque só da verdade é que se pode construir coisas sólidas e que funcionem. Obrigada por esse contato, obrigada por vocês estarem me assistindo. Obrigado. Toda semana a gente renova esse processo aqui do Câmara Livre de conversar sobre relações de vida, que ao final das contas ou no início delas é sempre o que importa. Até o nosso próximo encontro.